Olá, boa noite. Mais uma vez, bem-vindos ao Política Impura. Desta feita no canal YouTube também. E temos, como é habitual, a presença do Henrique Prior. Olá, Henrique. Boa noite. Olá, Olga. Olá, senhores ouvintes. Boa noite a todos os senhores ouvintes. Então vamos começar com a nossa revista da semana e com as notícias que estiveram em cima da mesa. E a primeira, o Ministro da Segurança Social, Vieira da Silva, admitiu a subida da idade da reforma para os 66 anos e 5 meses. Que me dizes a isto? É uma medida muito difícil de tomar, mas não se encontrando alternativas, também para a sustentabilidade da segurança social, praticamente não há alternativa, a não ser que se aumentem os descontos também para a segurança social. Pessoalmente, entendo que há muito tempo que se devia ter implantado um tipo de trabalho a meio tempo, que permitisse, a partir dos 60 anos, qualquer pessoa trabalhar a meio tempo, até aos 70, por exemplo, e descontando simultaneamente a meio tempo e recebendo meia reforma. Isto é, estava a trabalhar e estava, por outro lado, a receber da Segurança Social como reformado, mas apenas reformado a meio tempo, digamos assim. Isso permitiria que não houvesse na prática um grande encargo para a Segurança Social e portanto, o equilíbrio financeiro da Segurança Social poderia manter-se. Ainda não foi tomada essa decisão, que requer alguma coragem, não foi tomada essa decisão e estamos agora. Como não há também a coragem, nomeadamente, de, por exemplo, em empresas que utilizam mão de obra barata, sobretudo com uma rotação muito grande, em que o trabalho temporário é muito grande, e essas empresas deviam ser largamente penalizadas por usarem o trabalho temporário. Por outro lado, as empresas de grande capital intensivo, que utilizam muito pouco a mão de obra, mas têm um grande valor acrescentado e lucros muito elevados, também deviam contribuir solidariamente para o bom funcionamento da Segurança Social. Sim, entretanto, quem pedir a reforma antes do tempo vai ser penalizado em 6% ao ano e também o corte de sustentabilidade que sobe para 14,5%. Pois. Tudo isso é uma consequência de não se tomarem medidas que se impunham já há bastante tempo. Sim, e entretanto a esperança média de vida, segundo o Instituto vai continuar a subir. de Estatística, em 2017, aos 65 anos, era de 19,45%. Pois. Não é? E vai continuar a subir a esperança de vida, porque sim, claro. Temos um clima que proporciona uma vida relativamente saudável, temos um tipo de alimentação mediterrânica saudável e temos, sobretudo, um bom Sistema Nacional de Saúde, comparado com outros, que nos permite também prolongar a vida durante muitos anos. Coisa que há anos atrás, e por outro lado, o progresso científico, não é? O progresso dos medicamentos que nos vão permitir aumentarem muito a esperança de vida. E tem que se pensar na necessidade de se tomar medidas para enfrentar esses problemas, porque é um problema real. Não pode ser escondido. Sim. Entretanto, o Centeno é o novo presidente do Eurogrupo. Achas que vai alterar, de alguma forma, as opções e critérios que têm prevalecido na política económica e monetária da União Europeia? Não penso que o faça. Eu não penso que o faça substancialmente, porque o Eurogrupo funciona em grupo. É o grupo dos ministros das finanças europeus. Principalmente é a Alemanha que determina as decisões. E é a Alemanha que determina as decisões, mas funciona por maioria. E a maioria dos países europeus têm governos conservadores, se não mesmo de direita, quase extrema-direita. E isso vai impedir que haja uma mudança real.
Mas penso que, de qualquer modo, a experiência de Portugal, que demonstrou que a austeridade não servia a não ser para criar mais miséria, penso que a experiência de Portugal, que já foi sinalizada, nomeadamente por a senhora Merkel e pelo seu ex-ministro das Finanças, Schäuble, que a experiência de Portugal pode influenciar a política financeira. Mas nós já tivemos portugueses que assumiram responsabilidades na União Europeia e nem por isso fomos melhor defendidos, aliás, até pelo contrário. Bem pelo contrário, bem pelo contrário. Bem, mas esses portugueses tinham uma visão do mundo, da política e da economia que era coincidente. Eles não precisavam da senhora Merkel para terem a política que tinham, porque era a política deles que já tinham levado a cabo em Portugal antes de irem para a União Europeia. Portanto, não é realmente o facto de ser português que melhora as coisas, mas penso que Centeno vai contribuir para fazer alguma diferença. Não a diferença, mas alguma diferença. Ele próprio já assumiu que a sua designação para presidente do Eurogrupo está associada a uma tentativa de relançamento da União Económica e Monetária e da criação do Fundo Monetário Europeu e com isto também o novo cargo de Ministro das Finanças Europeu. Eu penso que a Europa tem de criar um espaço que possa concorrer com outros grandes espaços. Neste momento, quer queiramos, quer não, o mundo está dominado por grandes espaços económicos e financeiros, nomeadamente a China, em primeiro lugar, que, em meu entender, já será a primeira economia mundial, os Estados Unidos, um grande espaço financeiro, a Rússia também, e outros, a Índia, de certo modo, e outros grandes espaços financeiros, o espaço do Mercosul. Portanto, há grandes espaços financeiros que estão construídos já. E a Europa precisa de se unir para que o modelo europeu não seja submergido por esses espaços de outros países, de outros continentes. No caso da China e dos Estados Unidos e da Rússia, são países continentes. E para isso precisa, nomeadamente, se afastar, por exemplo, do FMI. O FMI tem levado a cabo a política que interessa aos Estados Unidos, não a política que interessa ao mundo. Pese a senhora Lagarde dizer que a austeridade é contraproducente, mas a austeridade é aquilo que eles praticam. Ela diz uma coisa e pratica outra. E a política do Fundo Monetário Internacional interessa sobretudo aos Estados Unidos. É uma forma de valorização do dólar no mercado mundial. E era importante que houvesse um Fundo Monetário Europeu a contrapor ao Fundo Monetário Internacional e que favorecesse políticas europeias, nomeadamente políticas de integração, porque o objetivo do Fundo Monetário Europeu é estabelecer aquilo que tem sido dito e, se o for, é muito bom, políticas de integração, políticas de correção de desigualdades, e isso seria muito, muito bom que acontecesse. Se for assim, se o objetivo for esse, nomeadamente mais flexibilização no uso da moeda, o uso da moeda está excessivamente rígido para controlar uma inflação que não existe, bem pelo contrário, existem problemas muitas vezes quase de deflação e o uso da moeda está todo ele concebido para situações de controle da inflação. Por outro lado, os Estados deviam ter também uma maior autonomia na capacidade do uso da moeda e de emissão de moeda do que não tem nenhuma, que é o Banco Central Europeu que determina os quantitativos de moeda. Portanto, há mudanças que era importante fazer. O Ministro das Finanças depende também daquilo que ele fizer. Essas coisas, ser Ministro disto ou ser Ministro daquilo, depende, por um lado, dos poderes que ele tiver e da forma como ele os exercer. Se ele tiver poderes para aprofundar
a integração europeia no sentido de acabar com grandes desigualdades entre o Norte e o Sul, com grandes desigualdades entre regiões, com grandes desigualdades entre as classes sociais, seja bem-vindo. Se não, ou seja, vamos a ver, Bem, mas também depende dos povos aquilo que o Fundo Monetário Europeu ou o hipotético futuro Ministro das Finanças Europeu possa fazer. Muito bem. Entretanto, uma outra notícia que caiu como uma bomba mundial. Donald Trump reconheceu Jerusalém como a capital de Israel, violando abertamente o direito internacional e numerosas resoluções do Conselho de Segurança da ONU sobre o Estatuto de Israel. Ora bem, ao contrário do que se diz habitualmente, eu penso que esta decisão vinha sendo preparada pelos governos anteriores aos Estados Unidos e até pela União Europeia, de uma maneira secundária. Vem agora chorar lágrimas de crocodilo, mas a verdade é que isso vinha sendo preparado. E vinha sendo preparado como? A preparação para isso era a aniquilação de toda e qualquer capacidade de resistência a Israel por parte dos países envolventes. Em primeiro lugar do Egito, depois da Líbia, da Tunísia e, por fim, da Síria. Isto não será também uma ação para sabotar o acordo nuclear com o Irão? E isso faz parte do jogo. A sabotagem do acordo nuclear com o Irão faz parte deste jogo, que teve como primeiro passo o destruir economicamente, financeiramente e destruir como Estados países como a Líbia, como a Síria. A Síria não conseguiu destruir, mas diminuiu-lhe substancialmente a capacidade de combate. E, portanto, no fundo, aquilo que sucedeu é que, destruída toda a capacidade de combate contra Israel de todas as nações envolventes, Israel estava de mãos livres para convencer os Estados Unidos, que já tinha convencido há muito tempo, mas para levar à prática essa medida de transferência, de reconhecimento, de Jerusalém como capital de Israel. Vamos lá ver. Porquê é que falharam as negociações de paz com a Palestina? Falharam por duas razões. A primeira delas é o regresso dos refugiados palestinianos a Israel. Aqueles que foram expulsos de Israel, lembremos que, por exemplo, Tel Aviv era um conjunto de aldeias. E aqueles que foram expulsos de Israel e que estão no Líbano, que estão dispersos pelo mundo, teriam a possibilidade de regressar a Israel. Ora, isso seria dramático para Israel, porque veria a população árabe aumentar substancialmente em relação à população judia. E poderia pôr em causa a maioria judia no Parlamento israelita. Essa foi uma das causas. A outra foi uma causa religiosa, que foi o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Quer a Palestina queria ter em Jerusalém Oriental a capital da Palestina, porque Jerusalém Oriental é uma zona sagrada também para os palestinianos, para o mundo muçulmano. Lembremos que está ali o lugar onde, hipoteticamente, Maomé terá subido ao céu. E as duas grandes mesquitas duas das grandes mesquitas de todo o mundo árabe, que é a mesquita de Al-Aqsa, que significa ao lado, está ao lado do Muro das Lamentações, e a mesquita de Omar, ou a mesquita da Cúpula Dourada, uma mesquita belíssima. São centros
São locais absolutamente sagrados também para os muçulmanos. E os muçulmanos não prescindiam de que Jerusalém Oriental fosse capital de uma Palestina independente. E daí não se ter chegado a acordo. O que se vem agora a fazer é criar um facto consumado. Jerusalém, capital de Israel. Israel impõe a sua vontade. Sim. Porque neste momento está militarmente em condições de o fazer. Já há apelos a uma nova intifada. Sim, já há apelos e vai haver. O grande problema é que Netanyahu entende que está perfeitamente seguro para o desencadear de uma intifada, porque as forças sírias, que eram o seu principal obstáculo, as forças sírias e as forças do Hamas e as forças do Hezbollah estão muito fragilizadas. Portanto, será mais difícil ao Hezbollah, por exemplo, que levou a cabo há uns anos uma guerra triunfante até contra Israel, será muito mais difícil neste momento, porque o apoio da Síria é muito frágil. Será muito difícil ao Hezbollah desencadear um conjunto de ataques com real efeito sobre as políticas de Israel. Claro que tudo isto, a escalada violência, sim, vai escalar. Tudo isto está ligado, porque Israel não abdica de tentar destruir o potencial militar do Irão. Porque, na realidade, o Irão, estando ainda distante de Israel, já tem um potencial militar e uma capacidade militar de longo alcance que poderia atingir gravemente Israel. Daí a denúncia do acordo nuclear entre os Estados Unidos e Sim, também a criação de uma NATO do Médio Oriente também, mas não só isso, também não só contra isso. o Irão. Há aí um pormenor muito importante. A Arábia Saudita, que no fundo é o pivô dos Estados Unidos e de Israel no mundo árabe, são eles que representam no mundo árabe mais diretamente até do que a Jordânia ou com outro país qualquer, os interesses de Israel e dos Estados Unidos. A Arábia Saudita já colocou a hipótese de a capital do Estado palestiniano não ser Jerusalém Oriental, mas ser uma outra cidade próxima de Jerusalém. E isso significa que dentro do próprio mundo árabe já começa a haver uma pressão que neste momento não está a ser muito transparente, mas que existe no sentido de aceitar este facto consumado, do reconhecimento de facto consumado por parte dos Estados Unidos e de Israel, de aceitar o reconhecimento de Jerusalém como capital. Mas, ora bem, tudo isto tem fatores internos para os Estados Unidos. A imagem de Trump junto da população e a imagem mundial está altamente degradada, junto à população americana. Está altamente degradada. A economia americana está numa situação de impasse, porque Donald Trump prometeu muito e não está a conseguir nada, como isso era sabido. E em circunstâncias dessas, há duas soluções para contornar esse tipo de dificuldades. A primeira delas é criar um inimigo externo. Criar um inimigo externo faz com que haja coesão interna e com que os cidadãos fiquem mais coesos à volta de Trump e da sua política, que noutras circunstâncias não apoiariam. Segundo, vai fazer com que a indústria militar americana, o complexo militar industrial, comece a funcionar em pleno. E então a economia americana deixa de peliçar, porque é impulsionada pelo complexo militar industrial. Muito bem. Relativamente à União Europeia... Isto é o cinismo a funcionar em pleno. Diz. Muito bem. E agora uma outra questão sobre a União Europeia, que está a preparar uma lista de paraísos fiscais, mas os critérios têm sido alvo de crítica
pela sua total falta de objetividade. A inclusão de países na lista negra, como Macau, baseia-se apenas em critérios de transparência e não nas suas práticas, como as taxas nulas, por exemplo, de imposto. O que é que me tens a dizer sobre isto? Não é nada de estranhar, porque, no fundo, continua a haver paraísos fiscais na Europa. De certo modo, o Luxemburgo é um paraíso fiscal. A Holanda também, em grande parte, é um paraíso fiscal. Malta, a mesma coisa. Já não falando no Liechtenstein e coisas assim. Sim, que foram retirados, por exemplo, da lista da OCDE, que desde 2009 está vazia. Pois. E isto, se calhar, poderá também ser qualquer coisa A verdade do género. é que não existe vontade por parte dos poderes europeus de combaterem a evasão fiscal, a fraude e a corrupção. Porque, e inclusivamente no caso do Luxemburgo, que beneficia altamente com uma falta de transparência fiscal e uma concorrência desleal em matéria fiscal, assim como a Holanda, que beneficiam muito disso tudo. De certo modo, a Irlanda também beneficiam muito disso e que querem quanto menos transparência melhor, porque são grandes beneficiários desse tipo de movimentos de capitais e portanto, é muito difícil que eles aceitem o fim dos paraísos fiscais. Nunca aceitarão Sim, isso. aliás, nós temos algumas empresas portuguesas também, que soubemos na semana passada, que também têm as suas fortunas em paraísos fiscais. Empresas portuguesas não só. Empresas portuguesas, a Caixa Geral de Depósitos, sim. Por exemplo, não são simples empresas. No fundo, o que há aí são, na prática, fugas ao fisco e a transferência colossal de riqueza para o exterior, em vez de a fazer reproduzir-se dentro do próprio país. E isso devia ter a sua sanção. Simplesmente, o poder não está interessado nisso. Bom, não está interessado nisso porque continua dependente dos grandes grupos de interesses. Sim. Passamos agora para a cultura. Sim? E Sim. passamos para o Metropolitan Museum, que acolhe 2 milhões de obras de arte de todo o mundo, em mais de 400 galerias. Este ano disponibilizou o acesso gratuito para uso irrestrito a 370 mil imagens de obras e encara mesmo a possibilidade de um maior acesso à coleção. Isto são boas notícias. São muito boas notícias. Nós precisamos disso. A cultura é uma forma de libertação do homem das trevas e das trevas da ignorância, portanto, e do domínio do homem sobre o homem. Mais do que a exploração do homem pelo homem, do domínio do homem sobre o homem, que o domínio verifica-se é muito mais vasto do que o simples domínio económico, porque é um domínio mental, um domínio intelectual, e a cultura, e particularmente a arte, permite a libertação do homem. Este museu é um dos museus que tem a maior coleção de arte do Egito fora do Egito. Pois. Também temos uma grande coleção de arte do Egito, sim, aqui no Museu Gulbenkian. Sim, mas esta realmente bate todas as outras. E tem arte de todo o mundo, de diversas épocas. É considerado, não é à toa, um dos melhores e maior museu nomeadamente do a arte mundo. Contemporânea, tem a arte contemporânea mais valiosa de todo o mundo. E ainda bem, é motivo de regozijo para todos nós que o Metropolitan tenha tomado essa decisão, porque vai fazer com que o mundo fique melhor. Acho que sim. Ficamos por aqui hoje? Eu gostaria de falar do Cristiano Ronaldo. É verdade, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo ganha a sua 5ª bola de ouro. A 5ª bola de ouro, é motivo de regozijo. Pese embora muitas críticas que se fazem ao Cristiano Ronaldo, a verdade é que ele continua a somar
troféus sobre troféus e continua a ser considerado o melhor do mundo sucessivamente. Isso é um orgulho para Portugal. Repare-se que Cristiano Ronaldo é de longe a figura mais conhecida de Portugal. Muito mais do que António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas. Por outro lado, o futebol é um cluster da nossa economia, é algo que tem projetado a imagem de Portugal no mundo. Repare-se que Portugal é um país muito pequeno, muito pequeno. Nós temos 10 milhões de habitantes e, no entanto, nós ganhamos o campeonato europeu. Nós somos candidatos a ganhar o campeonato do mundo de futebol. Isso é muito importante e isso representa um valor que às vezes nós subestimamos, mas é algo de muito, muito importante. E não só os jogadores que se formam aqui, os treinadores. Reparem que nós vamos enfrentar, por exemplo, o Irão, no grupo de Portugal, no Campeonato do Mundo, no próximo ano na Rússia. Nós vamos enfrentar o Irão, que é treinado por um português. Fantástico. Portanto, é muito importante que o futebol se divulgue, embora o problema do futebol, nós temos um programa de futebol e já debatemos aí, é um pouco o caráter incendiário com que dirigentes desportivos o encaram e muitas vezes ele transforma-se também não só um campo de batalha, mas também um espaço de corrupção. E isso deveria ser combatido. Mas, apesar de tudo isso, o futebol continua a ser o desporto rei e continua a ser o desporto que engrandece Portugal. E Ronaldo é o expoente do futebol em Portugal e no mundo. Muito bem. Parabéns, Ronaldo. Parabéns. E terminamos assim esta noite o programa de Política em Pura. Adeus, Henrique. Até à próxima. Boa noite, Olga. Boa noite, senhores ouvintes. Obrigado por nos terem escutado.